Bom dia, pessoal. Hoje vou iniciar uma nova maneira aí de a gente falar sobre os versículos que eu posto durante a semana. Uma sugestão aí do meu amigo Jefferson Dantas Nilsen. O Jefferson que eu conheci ainda menino, que hoje é um homem muito honrado, que está uma batalha grande aí pela vida de sua esposa. E também eu vou deixar para você uma descrição a respeito da vida do Jefferson, daquilo que ele está precisando, para que vocês possam acompanhar com muito carinho. Mas vamos lá, não tenho recursos, né, de estúdio, de nada, de câmera, apenas um celular. Mas vamos falar um pouquinho sobre o texto que eu escrevi, vou postá-lo para quem gosta de ler assim como eu. E se você não gosta de ler, você assiste a esse vídeo, tá? Bom, o 11º capítulo do livro de Lucas, ele tem alguns assuntos específicos. E antes de tudo eu quero dizer para você que Lucas ele não se preocupava em datas, locais, enfim, ele se preocupava mais em contar a história, né? Enquanto os outros evangelistas colocavam uma ordem mais específicas dos acontecimentos. Os céticos utilizam muito disso para questionar a Bíblia, né? A Bíblia não é um livro escrito cronologicamente, não é um livro de história, né? Existem muitos livros de histórias que você pode ler e é importante que você leia. Porém, a Bíblia ela é um conjunto de livros que foram escritos em ocasiões distintas com o objetivo comum, que é propagar a palavra de Deus. E o 11º capítulo começa exatamente com a oração do Pai Nosso, né? Entretanto, Lucas ele faz de uma maneira mais sucinta, né, do que Mateus, por exemplo, mas também fala sobre essa oração que Jesus nos ensinou, né? Alguns doutores da lei de hoje, estudiosos, clérigos, pastores, enfim, não dão muita importância à oração do Pai Nosso, achando que ela é repetitiva, mas ela nos dá muitos subsídios para que nós possamos ter uma comunhão plena com Deus e para que nós possamos falar com Ele de uma maneira eficiente. Então eu separei aqui alguns pontos da oração do Pai Nosso. O primeiro, né, ela é curta e objetiva, né? Certa ocasião eu disse para um pastor amigo meu que eu não era de muita oração, pastor Reinaldo, meu amigo. Realmente eu não sou. Quando eu não sou de muita oração, não quer dizer que eu não oro, né? Eu não sou de muita oração daquelas que você fica orando exaustivamente para chegar no mesmo lugar, né? Se eu tiver que fazer uma oração e pedir para a família de alguém, peço para a família de alguém, não preciso falar nome, CPF, RG de cada um daqueles da família para poder encher linguiça. Então Jesus foi simples, curto e objetivo. A segunda condição dessa oração, ela começa com Jesus louvando a Deus. Muitas vezes nós louvamos a Deus e levamos a Ele uma lista de compras, né? Nós achamos que Deus está ali, sentado num trono, esperando que a gente venha com uma relação de coisas para pedir para Ele, e a gente pede, e Ele nos dá e está tudo certo. Jesus inicia louvando a Deus. Qual a importância de você louvar a Deus? Toda. Porque Ele é o Criador de nossas vidas, né? O ateu acha que Deus... como que eu vou louvar alguém que queira ser louvado? Deus não quer ser louvado. Mas nós devemos louvá-lo, porque Ele nos criou, né? O outro tópico, que seria o terceiro, o perdão, né? Muitas vezes nós carregamos mágoas pro resto de nossas vidas porque nós não somos capazes de perdoar alguém. E às vezes por coisas simples, por uma palavra que nós ouvimos, por uma situação, e nós carregamos isso e morremos com isso. Ou seja, como que nós vamos querer o perdão de Deus se nós não somos capazes de perdoar alguém?
Você já imaginou se você chegasse no céu e Deus falasse, você vai para esse lado porque aquele cidadão ali vocês não se bicam muito, ele vai para cá para não ter problema aqui no céu? Né? Estranho, né? Pois bem, o perdão, ele é o alicerce, né? O perdão é que faz com que você se livre de uma carga desnecessária, tá? Um outro tópico seria a fidelidade, né? Nós, quando estamos em situações difíceis, normalmente nós buscamos a Deus. Quando estamos bem, esquecemos dele. Faça uma reflexão da sua vida, dos seus últimos 10, 20, 30 anos, daquilo que você passou. Quantas vezes você passou por dificuldades e Deus te livrou de todas elas? Sim, porque viver nesse mundo é muito complicado, né? Você tem dificuldade infinitas, porque a maioria das dificuldades você nem sabe que tem, né? Seu coração está batendo o tempo todo e você esquece de Deus. Seja fiel a Ele nas suas orações. Agradeça a Ele por aquilo que você nem sabe que Ele te deu. Você acha que é fácil manter o coração batendo? Um gordinho assim como eu, com o coração batendo, deve ser muito mais difícil. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos faz. Então seja fiel nas suas orações. E um fato interessante na oração é que ela requer persistência. Ela é diária. As bênçãos de Deus são diárias. Não pode acontecer de você pedir tudo para Deus, Ele te dá tudo que você precisa e aí acabou, você vive a sua vida. Claro que não. Se você pegar lá em Êxodo 16:4, quando eu mencionei no texto, o maná ele era diário. Todo dia Deus mandava o pão para eles comerem. Então, todos os dias você tem que buscar a presença de Deus. Então, a relação sua com Deus, ela é constante. Se você estiver se sentindo fraco, pare e pense. Quanto tempo faz que eu não busco a presença do Senhor? Quanto tempo faz que eu não vou até a fonte? Tá certo? E a fonte está aí, meu amigo. Busque o Senhor a qualquer momento, dormindo, acordou, opa, não precisa de cerimônia, de criar um ambiente, e o joelhar, e ó, não, você pode orar deitado, sentado, tomando banho, dirigindo. Eu oro o tempo todo. Eu orei sentado na carteira do vestibular. Eu fui atendido porque eu passei no vestibular. Busque a presença do Senhor. Em qualquer momento você tem que buscar, tá? Bom, a partir do versículo 14 aí desse capítulo, Jesus responde às acusações, né, que surgiam dos fariseus, né? Ele é acusado de expulsar demônio com autoridade dada por Beelzebub, que é um demônio, né? Jesus então fala sobre divisão. Como poderia ele expulsar um demônio sendo um demônio, né? Então, nenhum reino, nada, pode existir se inicialmente começar a se dividir, né? Então, Jesus mostra para eles que o seu poder vinha de Deus, né? Naquele instante, uma mulher exclama em alta voz: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Está lá no versículo 27, né? Jesus então diz para ela assim: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Aí você pode se sentir horrorizado. Como Jesus falou uma coisa dessas? Ele estaria desprezando Maria? Óbvio que não. Maria, como nós já vimos, uma pessoa escolhida por Deus, por seus predicados. Maria que esteve com Jesus em seu ventre, cuidou de Jesus até o último dia, não estava sendo desprezada pelo seu filho. É que naquela época, ainda é assim pelos judeus, eles se preocupavam muito com as suas gerações, né? Com a genealogia de
das suas vidas, de onde eles vieram, das tribos que eles pertenciam, com o intuito de mostrar que eles eram o povo escolhido por Deus. E Jesus estava mostrando que isso não importava. Se você não tivesse descendência, não tinha importância nenhuma. O importante é que você estivesse obedecendo a palavra de Deus. Então ele mostrou para aquela mulher que pouco importava de onde ele tivesse vindo. O que importava é que estivessem obedecendo a palavra de Deus. Então ele não desprezou a sua mãe ou a sua família, tá? Ele simplesmente estava conhecendo os pensamentos daquelas pessoas que queriam se mostrar diante dele como pessoas santas, puras e, enfim. É o que acontece no dia de hoje, né? Se você coloca um terno, você se torna o cara. Se você coloca uma roupa branca, se veste de médico e vem falar de coronavírus que está na moda, todo mundo ouve o que o cara fala, né? Eu poderia estar aqui, todo produzido, talvez daria mais credibilidade. Bom, Jesus ainda faz um alerta contra a incredulidade, tá? O que acontece, né? Nós, seres humanos, temos o hábito de buscar subsídios para acreditarmos nas coisas. Nós temos que ver para crer, né? Ficam pedindo sinais. Jesus falou que não daria sinal nenhum. Até porque se ele desse sinal, todos iam crer nele, né? Se Jesus viesse aqui hoje e mudasse o curso do Rio Tietê para eles voltar lá para Salesópolis, todo mundo ia falar: "Oh, chegou o Messias, vamos adorá-lo". Ele pode fazer isso, mas ele não vai fazer, tá? Então, ele cita alguns exemplos, né? Quando Jonas foi convidado a pregar para o povo de Nínive, que era gentil, Jonas não quis ir, e acabou aquela história de Jonas, que um dia a gente pode falar aqui, que ele se esquivou e foi parar no ventre de um grande peixe. Depois ele foi e pregou e o povo creu. Né? O povo creu na pregação de Jonas. Ele não fez nenhum sinal e prodígio lá para aquele povo para poder haver essa crença. A rainha de Sabá também louvou a Deus quando ela soube da sabedoria do rei Salomão. Então, Jesus fala sobre isso. E o povo de Israel, que deveria acreditar, não acreditou, né? Ficou pedindo sinais, tá? Então, hoje em dia nós temos mais variados sinais. Temos a Bíblia aí, temos a história de Jesus Cristo, testemunhas oculares. Você que busca a presença de Deus, que frequenta igrejas das mais variadas, não estou aqui falando sobre nenhuma, você tem sempre subsídios e sinais da presença de Deus, certo? Nós temos inúmeros testemunhos de coisas que acontecem, mas mesmo assim você fica esperando um profeta maravilhoso que veio não sei da onde, que tem um testemunho lindo, e você não quer ver aquilo que Deus está mostrando no seu dia a dia. Isso está errado. Você tem que acreditar naquilo que Deus deixou. Você não precisa ficar buscando sinal. Ah, se acontecer isso. Ah, se for do Senhor, eu quero mais isso. Como assim, meu amigo? Até porque se Deus mostrar sinal para você, você vai se borrar todo. Porque nós somos fracos, tá? Então, não fiquei buscando sinais. E Jesus criticou severamente isso. Então, aquele povo de Israel queria sinal, e Jesus falou: não vou dar nenhum sinal, o sinal é aquilo que está nas Escrituras, são os sinais daquilo de Jonas, ou seja, eu vou ressuscitar no terceiro dia, assim como Jonas saiu do peixe. E pronto, final, né? E as pessoas queriam sinais. Aí, falando ainda nesse assunto de sinais, eu posso mencionar para vocês em relação a Tomé. Tomé precisou ver para crer, né? Até um ditado hoje, como São Tomé, preciso ver para crer. Naquele tempo, Jesus ainda estava entre eles, né? Como ele ascendeu aos céus e deixou para nós o Espírito Santo, hoje nós não podemos ver Jesus fisicamente. Temos que crer sem ver, né? Tem uma ilustração que fala sobre o vento, é assim mesmo. Você sente o vento, você vê as folhas balançando, mas você não está vendo o vento, né? É como soltar uma pipa. Ela some, você às vezes não está vendo ela, mas você sabe que está ali através da linha. Você tem que crer, né?
Então nós não temos o privilégio que teve Tomé de poder crer em Jesus e Jesus mostrar para ele, olha, aqui sou eu. Né? Então nós temos que crer, isso chama-se fé. Tá? Então o Espírito Santo está aí para nos abençoar. Tá? Aqui mais um assunto. Aí um fariseu legalista, né, convida Jesus para jantar na sua casa. Interessante, né, que Jesus podia falar assim, não vou, né? Até porque você já imaginou se um cara que está querendo pegar você em contradição chamar para você para jantar na casa dele? Você iria? Jesus foi, lógico. Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. E tinha um ritual, gente, que os fariseus faziam, que era um ritual que estava lá na lei mosaica, mas que era para os sacerdotes, que era de limpeza, enfim, para que pudesse iniciar todo o processo de santificação. Mas esse ritual era para os sacerdotes. Com o passar dos tempos, os fariseus introduziram isso também nas suas refeições, com o intuito de se parecerem publicamente como santos, né? E eles queriam que os seus convidados assim o fizessem. E ao convidar Jesus Cristo, aquele fariseu percebeu que Jesus não fez nada disso. Jesus não fez nada disso justamente para chocar, não é mesmo? Jesus Cristo não aceitava essa hipocrisia, né? Então, quando ele não fez todo esse procedimento, chocou aquele fariseu, né? Então, Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse que é mais importante um corpo limpo no seu interior, né? Nós temos um monte de exemplo de pessoas limpas, lindas por fora, que são podres por dentro, né? Pessoas que discriminam o seu semelhante, pessoas que têm nojo do seu semelhante, pessoas que maltratam os seus semelhantes e que abrem aquele sorriso lindo para mostrar algum tipo de santidade, né? Jesus conhece os nossos corações, meu amigo. Não adianta você fazer gracinha, não adianta você fazer discursos com retóricas maravilhosas, se lá no seu interior você ainda é sujo. Assim como um túmulo, né? Com mármores, com coisas lindas por fora e por dentro cheio de podridão. Tá bom? Então, aí, a partir do versículo 52, Jesus começa a usar, né? Falar sobre aquele povo que durante o tempo foram se mostrando santarrões, mas que na verdade estavam deturpando aquilo que era a verdadeira lei de Deus, né? E ele fala uma série de coisas, eu vou abreviar aqui o nosso vídeo. Ao longo dos séculos, muitos têm perecido por conta de regras absurdas. Não pode isso, não pode aquilo, né? Coisas que não têm nada a ver com a salvação, né? Pessoas foram excluídas de igreja porque estavam fora daquilo que alguém colocou como lei. Pessoas foram mortas até por ser canhotas. Pessoas foram mortas porque não estavam de acordo com aquilo que a religião pregava. Jesus não estava aqui para isso, gente. Jesus estava aqui para falar de amor ao próximo. Jesus quer você como você é, independentemente de como você é. Depois, ele vai tratar para que você fique melhor. Então, muitos doutores da lei, ele fala sobre isso, tiraram a chave da ciência através de interpretações errôneas e das regras humanas que foram acrescentadas à lei de Deus, que fecharam a porta do amor de Deus para as pessoas e jogaram a chave fora. Eles terão uma série de juízos severos. E quando Jesus faz essas críticas, evidentemente que os fariseus ficaram muito revoltados. Eles queriam prender Jesus por heresia, transgressão da lei, blasfêmia. Estavam enfurecidos por estar ouvindo aquilo, mas não podiam fazer nada naquele momento, porque pelo simples fato de não gostar daquilo que Jesus falava.
Então começaram as perseguições contra Jesus. Mas aí eu deixo para você no final desse vídeo. Você aí. Qual Jesus que você gosta? Aquele Jesus que fala o que tem que ser falado, que enxerga o interior da sua vida, que sabe as suas falhas, que quer te corrigir, que te ama? Ou Jesus do cinema, barbudo, com olhos claros, corpo atlético? Qual Jesus você quer para a sua vida? Pense nisso, meu amigo. Um bom dia para você. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.